Ei pessoal, aqui é a professora Camila e o tópico de hoje são outros produtos notáveis. Então, é a primeira aula, nós temos 3 tipos de produtos notáveis diferentes dos habituais e o primeiro deles é o produto de Stevens. O produto de Stevens é todo produto notável que tem esse formato aqui. Vocês podem ver que o segundo termo é diferente. Eu usei a letra M e a letra X para diferenciar e a gente vai ver agora geometricamente o que significa isso. Imagine que nós temos um retângulo dividido em outros retângulos, como esse aqui. Eu separei em cores para facilitar a nossa visualização. Aí vocês vão ver que o primeiro caso que a gente tem é um quadrado laranja de dimensões x por x, um retângulo verde água que é dimensão m por x, um verde, que é a dimensão x por n, e um quadrado, que é n por m, um retângulo, desculpa. Então, o que vai acontecer? Essa figura aqui, ela pode ser representada pela soma de todas essas outras figuras, a área dela, né? Então, a área dessa figura grandona é a mesma coisa que eu somar a área do quadrado laranja, mais a área do retângulo verde água, mais a área do retângulo verdinho, mais a área do retângulo rosinha, que é esse aqui, n por n. Então, o que eu fiz aqui? Eu trabalhei a área separadamente, por isso que eu separei em figuras, para facilitar. Então, esse retângulo é a mesma coisa que esse verde água é a mesma coisa que esse verdinho é esse verde aqui, e o retângulo rosa é esse aqui. Se você for escrever as áreas separadamente, a gente vai ver que esse retângulo laranja vai ser, na verdade, um quadrado de x por x. Logo, a área dele vai ser x vezes x, ou seja, x ao quadrado. Esse retângulo azul tem dimensão x por n, então a área dele vai ser mx. Esse retângulo verde tem dimensão x e n, logo, a área dele, nx. E esse retângulo rosa tem dimensão m por n, logo, mn. Então, eu separei as áreas para a gente ver como é que fica no final. Então, o que vai acontecer? Quando você soma tudo isso, você vai ter isso aqui. X ao quadrado mais mx mais nx mais mn. O que significa isso? Aqui a gente pode ver que tem termo que se repete. Então, a gente pode colocar em evidência. Por exemplo, nesses dois termos aqui, que é mx e nx, o x se repete. É uma soma, então a gente pode colocar o x em evidência. Então, esse termo, ele pode virar m mais n vezes o x, porque o x se repete nos dois. Se você fosse fazer a propriedade distributiva para resolver isso, ia gerar justamente isso. Ok, então. Então, a gente tem x ao quadrado mais isso, mais mn. Colocamos em evidência. Se você observar, esse termo aqui é justamente uma soma. É uma soma de m mais n. E isso aqui, como tem um vezes oculto, é um produto de m por n. Então, a gente tem uma soma e um produto, e isso é importante. Por quê? Se você observar o formato, a gente vai ter, resumindo, x ao quadrado, que é o primeiro termo, uma soma, que eu vou representar por S, e um produto, que eu vou representar por P. Isso significa que o formato de qualquer produto notável de Stevens recebe esse formatinho aqui. É o primeiro termo ao quadrado, mais a soma dos dois segundos, vezes x, mais o produto dos dois segundos. Como ficaria isso em um exemplo numérico? Um exemplo mais prático e mais fácil de vocês observarem. Observa
Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Exemplos. Se a gente observar, esse exemplo aqui, que é numérico, aplicando a regra, como é que a gente ficaria? A regra é quadrado do primeiro. Nesse caso é o x. Então, x ao quadrado. Mais a soma dos dois outros, ou seja, a soma de 7 com 8, que é 15, vezes x, tá aqui. Mais o produto desses dois números, 7 vezes 8, 56, tá aqui. Outro exemplo, agora diferente, com sinais diferentes para vocês verem que dá para fazer do mesmo jeito. Quadrado do primeiro, beleza, x ao quadrado. Agora, eu preciso fazer a soma dos dois termos. A soma de menos 2 com 5, 3. Logo, 3x. Agora, eu tenho que fazer o produto, mais o produto. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Então, o meu produto é menos 10. Agora, um outro exemplo, com os dois negativos. Coloquei dos 3 tipos. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. Agora, vem a soma. Qual é a soma de menos 2 com menos 3? Menos 5. Sempre repetindo o primeiro termo, que é o x. Mais o produto dos dois. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Então, vocês podem ver que a gente fez a parte geométrica, gerou o formato geral e exemplo numérico. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode mandar nos comentários ou pelo Instagram que eu gravo a aula ou a questão.